Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre as crises, sejam elas financeiras, sejam elas a nível de uma pandemia, enfim, a crise. Uma vez eu li um livro chamado O Caminho da Autotransformação, da Eva Pierrakos. E eu li esse livro para um treinamento, né, de imersão, de desenvolvimento pessoal, onde cada pessoa tinha que ler um capítulo desse livro. E eu peguei justamente a parte que falava sobre as crises. Ninguém gosta de passar por uma crise, né? É desagradável, te desestabiliza, tira você da sua zona de conforto. É um chacoalhão, né? Só que quando você olha para um problema, para uma situação, para a crise com um olhar mais amplo, maior, quando você olha de fora, quando você consegue dissociar, né? Porque quando a gente tá no problema, a gente fica assim, né? A gente só enxerga o problema ali, a gente tá ali e a gente não consegue ver o negócio de uma forma maior. Tanto que quando passa um tempo, a gente olha para aquele período e fala: puxa, entendi agora por que eu precisei passar por aquela crise. Às vezes a gente está falando da crise sua, uma coisa individual. E às vezes a gente está falando de uma crise global, como é o caso da pandemia, que nós todos, a humanidade teve que passar por essa crise. E as crises, elas têm um propósito, elas têm um significado, um objetivo maior, né? Não é uma coisa, um castigo, não é um... Não, é pra gente acordar, é pra gente se mexer. O que que não tá legal, né? A nível de planeta. O que que nós, seres humanos, temos que aprender, temos que evoluir. Porque essa crise que veio da pandemia, né? A gente já passou por várias crises, né? Na história da humanidade. Mas e essa crise? Já parou para pensar o que será? Qual é o significado dessa crise que nós tivemos? Né? Quantas coisas nós tivemos que aprender? Aprender a conviver com as pessoas da nossa própria família, dentro da nossa casa, porque a gente não vivia com os nossos familiares. A gente dormia em casa, a gente passa o tempo todo trabalhando e aí a gente se vê obrigado a conviver com aquelas pessoas que são os nossos filhos, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, irmãos, com uma intensidade muito maior. E aí a gente é obrigado a se tolerar, a se conhecer, a se respeitar. Então essa crise, ela veio para nos trazer clareza das coisas. Ela veio para nos ensinar algo muito maior do que a nossa visão tão limitada, tão pequena. É tão importante a gente olhar para uma situação com acolhimento, com respeito. Olha o planeta Terra, ficou muito mais limpo, diminuiu o nível de poluição, né? Quantas coisas benéficas a gente teve a partir dessa crise? Claro, a gente perdeu muitas pessoas, não foi uma coisa legal, a gente ainda tá, né, passando por esse momento, mas a gente aprendeu a ser muito melhor. Quem não aprendeu, né, teve a oportunidade de se humanizar, de ajudar aquelas pessoas, porque muitos ficaram sem trabalhar, muitos perderam o emprego, e a gente teve, despertou na humanidade esse lado humanitário, esse lado social das pessoas, que de certa forma estava mais adormecido, estava deixado de lado, né? A gente foi obrigado a olhar que essa crise ela veio para pegar todo mundo. Não foi, não separou rico e pobre. Ela veio para todos. Todo mundo teve que de alguma forma parar, se recolher e ficar a olhar para você mesmo. A gente foi obrigado a olhar para a gente, se redescobrir. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, ela é muito importante, a crise. Toda vez que a gente passa por um momento de crise, por uma situação, seja ela familiar, seja ela no nosso trabalho, é o momento da gente refletir, da gente se olhar, acolher esse momento e não olhar com julgamento, não olhar com culpa, querendo culpar o presidente, culpar o seu irmão, culpar o seu vizinho, o seu trabalho. Não. O que isso está me ensinando? O que isso veio trazer para mim?
Então, essa é uma reflexão, né, importante para a gente estar fazendo a respeito das crises, né, para a gente tirar o nosso olhar de querer responsabilizar outras pessoas, de terceirizar o problema. Tudo é com a gente, nada é com o outro. Então, eu deixo aqui essa reflexão para a gente poder fazer a respeito de uma crise. Gratidão.